costumo comparar os casos que a gente reabilita ao a gente fazer um projeto de uma casa. Então você vai lá, você faz todo o projeto hidráulico, elétrico, né? Gesso e tal. E daí você vai executar. Fica bem mais fácil. Você começar ali na loucura, né? Vai Daí, faltar material na metade. chegou ali, você começou a pintar a parede e falou assim, não, eu tenho que tá faltando uma tomada. Quebra tudo. Né? Então, assim, ainda quando você tem na construção, você consegue resolver isso. Mas quando você está lidando com uma pessoa... O ser humano vai ficando difícil, né? Complica, né? Oi, gente! Sejam todos bem-vindos. Começa agora mais um LikeCast. Hoje eu vou fazer você refletir sobre a sua vida. Você sabia que em 2030 a população do Brasil será a quinta mais idosa do mundo? Teremos mais pessoas com 60 anos do que pessoas na faixa ali de idade dos 0 aos 14 anos. Essa é uma informação do Ministério da Saúde e faz a gente parar para pensar. Como é que você quer estar aos seus 60? Max, como é que você quer estar aos seus 60 anos? De preferência com saúde, né, Jéssica? Assim a gente espera. E eu também quero estar com saúde, é por isso que eu me rodeio de profissionais que vão cuidar dela também. Doutor, seja bem-vindo! Obrigado, Jéssica, é um prazer sempre poder desfrutar esses momentos aqui com a equipe Like Produções. E falando aí das pessoas que vão ficando mais maduras, a gente tá falando também de um sorriso que vai mudando ao longo do tempo. As fases da vida vão fazendo com que esse sorriso tenha novas características. A gente precisa começar a se preocupar com ele agora, doutor? Com certeza, em todas as suas etapas, né? Desde uma criança, cuidar dos dentes de leite, para manter um bom espaço para os permanentes, para não lesar o germe desse permanente, para esse permanente vir saudável, né? Adolescência, para abrir espaço para uma boa erupção dentária, para um bom alinhamento, né? E manter essa saúde, né? Manter, porque a saúde, que, como diz que ele diz, começa pela boca, né? É verdade, tem esse ditado mesmo. E o melhor é que a gente esteja com os dentes, né? Hoje é comum a pessoa chegar nessa fase da vida com dentes, ou ainda acontece de no meio do caminho alguns terem ficado para trás durante esses 60 anos de história. Acontece muito, porque a gente vem de uma cultura que não faz assim tanto tempo, onde também a odontologia, o ramo da ciência não era tão desenvolvido. Né, a ponto também de cuidado básico, que era a prevenção. Então hoje você tem a grande maioria das crianças que tratam em unidades básicas de saúde, fazem a sua higienização de uma forma mais completa, que cuidam dos dentes mesmo em consultórios particulares. Então a gente tem uma maior conscientização nesse sentido. Então você pega uma geração hoje de 70, 80, 60, que teve na sua grande maioria os dentes extraídos, um ou mais, ou até todos, às vezes por causa de uma cárie. Isso aí a gente cansa de escutar esse tipo de história no consultório. Isso é uma coisa que mudou bastante, né, doutor? Por que era assim comum as pessoas extraírem todos os dentes naquela época? Não tinha acesso, era muito caro, ou era uma coisa cultural, assim? Eu acredito que era um pouco da ciência odontológica também, né? Que você não tinha, às vezes, profissionais suficientes para atendimento nas pequenas cidades, a uma cidade, vamos dizer assim, no interior do Rio Grande do Sul, do Paraná, e de qualquer, desse Brasilzão afora aí, né? Então o que acontecia antigamente? O pai tinha que levar a criança no dentista. Ele falava, vou aproveitar, vamos dar um exemplo assim, eu sou aqui de Corbélia, quando não era assaltado, né? Então aí a gente pega, vai para Cascavel, já extrai os dentes, já coloca os dentes bonitos, porque tá pretinho ali, tá, né? Então acontecia isso também, em face do desconhecimento da preservação desses dentes, e também a odontologia não era assim tão evoluída, né? O que a gente tinha realmente tinha as restaurações, né? Tinha a manutenção desses dentes, mas por vezes eles ficavam tortos ou desalinhavam, então eles achavam melhor colocar um dente retinho, mais branco, mais visualmente mais bonito. A estética aceita, né? A estética na época que vigorava, né? Então, eu gostei porque minha vizinha colocou ali os dentes retinhos, né? Bonitinhos, mais branquinhos. Então,
É um pouco de tudo. É o valor, acredito, da cultural, um valor da dificuldade também de acesso, né? E a parte de desconhecimento mesmo da saúde oral. E quando a gente fala do uso, a gente tá falando de dentadura aqui, né? As pessoas tiravam os dentes todos e aí botavam dentadura. A maioria também não olhava para todas as perdas que teriam, justamente por conta da cultura odontológica da época. O que a gente pode falar hoje sobre por que a dentadura não é mais a melhor opção? O que ela tira de quem a usa, né? Ah, sim. A dentadura é uma prótese muco-suportada, ou seja, ela utiliza o suporte gengival ali, né, para poder parar na boca. Faz um né? vácuo quase. E quando você extrai os dentes têm a função também de manutenção da estrutura óssea, estrutura gengival, né? E quando você extrai aqueles dentes, dá uma reabsorção óssea. Então, com o tempo, essa prótese já não para direito da boca também. Ela tem que ser trocada, tem que haver essa manutenção. Mas muito mais do que isso, hoje em dia você tem o recurso do implante, né? A prótese total, que é essa dentadura que a gente chama, ela tira o sabor dos alimentos, tira o gosto da mastigação, né? Por vezes ela não encaixa direito. A pessoa que usa duas próteses é muito pior, duas próteses totais, né? Duas dentaduras. A parte da mandíbula reabsorve mais rápido. Então, assim, você tira realmente o prazer da alimentação, o prazer de você sentir de você digerir bem uma comida, de você mastigar bem, de você triturar bem os alimentos. Acaba forçando outros órgãos do corpo para poder fazer esse trabalho também. Perde o sabor, né, de aproveitar esses momentos. Você aí deve ter alguém na família que tem vergonha, que já passou por essa situação, eu não vou comer aquela carninha, pé de moleque, agora que a gente tá aí gravando perto das festas juninas, a pessoa começa a evitar o contato social nessa hora, justamente por conta, né, da dentadura. É interessante, esses dias eu fui no horário de almoço numa loja e havia um estacionamento. E nesse estacionamento havia um senhor se alimentando, que tinha um restaurante ali na frente. E quando ele me identificou ali, que ele ficou sabendo que eu era dentista, ele veio conversar comigo. Ele tirava a dentadura para se alimentar, porque ele disse que não sente o sabor dos alimentos. Se vê o desprazer, né? É uma coisa assim que perde. Esse senhor está agendado essa semana ali para a gente fazer uma avaliação dele mais completa e poder solucionar o caso dele. E fora que é um inconveniente também, né? Ter que tirar a dentadura, às vezes está num local que não dá para fazer isso também, né? Normalmente tira-se, porque também não está mais adaptando bem, né? Já tá, porque os dentes são de acrílico, eles desgastam. Então é mais ou menos que nem o pneu do carro, ele tem que ser trocado a cada pouco, readaptado de acordo com a anatomia mucogengival. Então, assim, o paciente passa por bastante desgosto nesse sentido aí, né? E aí a gente tá falando de algo aqui que é bem prático, né? Da utilidade de por que o implante seria a melhor opção. Mas aí a gente tem que também abordar, doutor, a questão da autoestima. Nós vamos envelhecer, então, mais do que as gerações anteriores. Como é que a gente vai aproveitar essa maturidade se a gente não estiver feliz com a própria imagem? Vai ficar muito difícil ser feliz, né? É disso que a gente tá falando de reabilitação oral. Não, com certeza. A felicidade em si, ela é um termo bem mais complexo, né? Se nós formos entrar nela, muitos são felizes com bem menos, né? Outros já são mais exigentes, né? Eu falo isso em todos os sentidos da vida, né? Mas em se tratando de arcada dentária, é lógico, hoje toda pessoa é um vendedor nato, independente do que ela está fazendo. Se ela for vender gasolina, se ela for lá, se ela for gerente do posto, ou se ela estiver vendendo mexerica na rua, ela é um vendedor, né? Ela, de alguma forma ela está vendendo a imagem dela. E a autoestima fica muito baixa. Às vezes a pessoa não fala, só está ali com o produto, não oferece. Um vendedor de sapato, um vendedor de roupa, um vendedor de... Vou dar até o exemplo da mãe que fica em casa, que começa a se isolar, né? Até na hora de fazer aquela mesa bonita para os filhos, de receber os netos, que a gente está falando dessa faixa de idade, começa a ficar difícil, começa a ficar descontente em algum momento. A mãe tem aquele dom, né, de estar sempre protegendo os filhos, né? Então ela está sempre colocando prioridade ao tratamento do filho.
Você né? vê isso no consultório? Direto, né? Então, não, primeiro vamos fazer aqui do meu filho, da minha filha, e a boca da mãe às vezes tá, ou do pai mesmo, né? Tá Precisada. um caos. Vai ficando, né? Mas a gente entende, né? Esse senso de oportunidade, às vezes, de não deixar piorar a situação do filho, né? Mas sim, existem os mais antigos mesmo que normalmente uma senhora do lar, né? Uma mãe daquelas realmente de ficar em casa, cozinhando e tal. Hoje em dia a mãe, ela tem várias Atribuições, né? várias atribuições, trabalha fora muitas vezes, né? E ajuda, né? No comparecimento financeiro ali do lar, né? Então ela é uma vendedora da imagem dela. Muitas vezes precisa melhorar isso para poder ter uma boa aceitação, né? Perfeito. E aí a gente vai falar então de como o implante se torna a solução. Você até citou aí o exemplo do senhor que você encontrou essa semana. Uhum. Casos como esse, em geral, a gente consegue reverter? A pessoa pode voltar a se alimentar em público depois dos implantes? Como é que é, doutor? Com certeza, solucionável. Hoje em dia nós com o uso existe uma série de cuidados que tem que tomar na realização do implante. Exames pré-operatórios, uma boa anamnese, né? Isso inclui todo o histórico do paciente, de saúde do paciente, né? Para a gente poder ver se ele não tem alguma limitação ao tratamento de implantes. Poucas limitações existem que evitam 100% o tratamento, né? Normalmente pessoas que sofreram processos de tratamentos de câncer por muito tempo, que tem uma osteoporose. Então essas pessoas realmente elas têm uma limitação no tratamento. Fora isso, todas as outras você consegue tratar. Você consegue, às vezes, estimular, né, a formação óssea através de um complexo vitamínico, bons exames de imagem também. Você consegue definir com maior assertividade a colocação desse implante, a angulação. E Por exemplo, é considerado uma cirurgia, doutor? Fazer o implante é uma cirurgia? sim, é uma cirurgia oral menor, né? Agora, o implante ele tem diversas facetas. Lógico, você pode estar fazendo um implante. Hoje mesmo eu atendi um menino, esse menino que eu estava falando, 21 anos, casado, né, que tinha um incisivo central, perdeu num acidente de bicicleta, né, e assim, eu agora me perdi, Isso é uma cirurgia, né? Ah, que vai sim. anestesia, Então, tem todo um lógico, cuidado. é uma cirurgia oral menor nesse caso, você tem um implante onde a pessoa tem osso, né, onde há a possibilidade de eu fazer uma cirurgia imediata, já com instalação de provisório. Então, tudo isso, através dos exames de imagem, você consegue detectar e bem planejar, né? Uhum. E também acontece assim, às vezes, desse paciente que perdeu os dentes há muito tempo, ele tem que fazer um enxerto ósseo, né? Nesse momento, você tem uma situação onde a gente tem que avaliar bem a real necessidade dele, com saúde geral, né? Que às vezes pode ser um senhor lá, eu cansei de fazer cirurgia em senhores de 84, 88. Caramba! Então, reposição às vezes de um elemento ou vários, né? E aí vai ficando um pouquinho mais complexo também ou não? Fica mais complexo no sentido da gente fazer um bom estudo. Agora tem paciente de 84, eu sou de ferro, né? Então eu falo, por isso que às vezes a pessoa fala, não, eu sou novo ainda para fazer um implante. Pô, melhor você não deixar nada acontecer de vamos dizer assim, que venha a cometer a sua saúde geral, né? Porque você hoje tá novo, mas você tem uma boa saúde, você pode fazer um implante ou qualquer cirurgia de uma forma mais tranquila, né? Mas sim, é uma cirurgia, ela pode ser uma pequena cirurgia, ela pode ser feita em um hospital, com sedação, às vezes no consultório odontológico, até com anestesia geral, né? Pode ser utilizado em enxertos ósseos, né? E nesses enxertos a gente classifica em autógenos e heterógenos, né? Ou seja, a pessoa pode ainda remover um pedacinho de osso lá da mandíbula, colocar no lugarzinho que está faltando. Antigamente se fazia muito enxerto de osso ilíaco, né, de calota craniana, então a pessoa ia pro hospital, fazia aquela remoção, já ia com
com o ortopedista, já, né? Era um pouco mais complexo. Era mais complexo. Hoje em dia não. Hoje em dia a gente tem várias técnicas aí de enxerto heterógeno, né? A gente consegue fazer blocos ósseos, estimular essa neoformação óssea através de uma técnica chamada TCO, que é o transplante celular odontológico, onde você pega sangue medular mandibular, e esse sangue medular mandibular ele é mais rico em células-tronco, né? Então ela vai se diferenciar mais rapidamente em osteoblastos que vão formar o osso, né? Então existem várias formas hoje de você estimular. Existe também PRP, que é o plasma rico em plaquetas, o PRF, plasma rico em fibrina, que consegue otimizar, né, esse tipo de cirurgia. Então existem várias facetas do implante. Eu falo assim, o implante hoje evoluiu tanto também devido à evolução dos materiais. Por exemplo, hoje em dia você tem os mais diversos modelos de implantes. Eu brinco com meu paciente, parece modelo de carro, né? Tem um modelo assim, tem um assim, tem um que é melhor. Né? E realmente é. O implante vem evoluindo. Em termos de osso de integração, quando o paciente tem osso, 98% dos implantes eles se integram. Pode ser qualquer um. Olha. Tá? Não tem caso assim que não dê para tratar. Quando tem osso, a resposta sempre é bem mais positiva, né? Quando você tem que fazer enxerto ósseo, então aí a gente tem um limiar, vamos dizer assim, de previsibilidade um pouco menor, mas também tem várias formas de se otimizar isso. Enxerto ósseo, uma etapa, né? Por exemplo, levantamento de seio maxilar com enxerto ósseo, né? Preenchimento, às vezes, de um gapzinho, de uma... Então, assim, nós temos diversas técnicas hoje que podem otimizar o uso e as técnicas de imagem, elas nos facilitam bastante, né? Porque você pode programar isso com antecedência e posicionar melhor os implantes, planejar melhor o caso, tudo digitalmente, né? Essa seria a cirurgia guiada. Cirurgia guiada. A cirurgia guiada do implante, ela usa os exames de imagem, tomografia e escaneamento digital, une essas imagens, né? E aí a gente consegue planejar o posicionamento, a angulação dos implantes e o posicionamento da prótese para encaixar. Eu costumo dizer, né, arruma a panela aqui e coloca a tampa, né? Então você consegue planejar o caso de uma forma bem mais assertiva, né? Mas isso também é algo mais recente, você acompanhou as duas partes, né? Aquela que você tinha que fazer mais Sim. na raça, vamos colocar assim, e essa experiência você teve, e agora com essa facilidade ainda para tornar cada caso mais assertivo. Você tem saudade da odontologia de antes, doutor? Eu acho que tudo é uma evolução. Eu costumo dizer para os meus pacientes, para meus filhos, né? Tu não vem querer andar de Mercedes sem andar no Fusquinha, né? Vamos lá, vamos aprender. Um passo de cada vez. Mas hoje o cirurgião dentista especialista e que treina, que tem bons conhecimentos, ele não precisa mais andar de Fusquinha, né? Ele já pode... chega chegando. Pode andar no automático já direto, né? Ele consegue planejar melhor. Então, assim, a gente fazia muitas vezes tirar uma panorâmica e, olha, vamos abrir isso aqui, vamos ver e vamos... Decidir ali. Decidir na hora, né? Existe ainda isso hoje, quando você pego de urgência, às vezes, né, que você tem que fazer algum procedimento de emergência, né? E com essa evolução toda, vem muita segurança também para o paciente. Muita segurança. Muito exame, quando ele chega lá para o doutor fazer o implante, já sabe o que vai encontrar, né? Com certeza, porque esse negócio de fazer implante só com a panorâmica na mão é uma coisa... isso assim, eu já não concordo. Você tem que ter exames de imagem mais assertivos, porque... Eu costumo brincar com o paciente, é como se eu fosse tirar uma panorâmica, por exemplo, um exame em 2D, então você não consegue saber a altura, dimensões, bem certinho, né? Então, como se eu tirasse uma foto aqui da frente, eu não estou vendo uma orelha, eu não estou vendo a parte posterior ali, eu não estou vendo se é calvo lá atrás ou não, né? Então, já que eu estou com exames com escaneamento, são 2 exames hoje simples de serem feitos, que vão possibilitar ao paciente um maior conforto pós-operatório, maior conforto cirúrgico, né? Uma melhor recuperação. Então não tem mais cabimento você fazer, colocar às vezes o paciente a risco, ou colocar todo um planejamento a risco pela falta de planejamento. Costumo comparar os casos que a gente reabilita a gente fazer um projeto de uma casa.
Então você vai lá, você faz todo o projeto hidráulico, elétrico, né? Gesso e tal. E daí você vai executar. Fica bem mais fácil. Você começar ali na loucura, né? Vai Daí faltar material na metade. chegou não ali, pode. você começou a pintar a parede e falou assim, não, eu tenho que tá faltando uma tomada. Quebra tudo. Né? Então, assim, ainda quando você tem na construção, você consegue resolver isso. Mas quando você tá lidando com O pessoas... ser com humano vai ser ficando humano, difícil, né? complica, né? E eu fico pensando muito, doutor, hoje a gente fala do implante, acho que se tornou uma palavra conhecida, todo mundo já ouviu falar, já viu as propagandas de que dá para ter o dente de volta em 24 horas em algum lugar, Sim. e eu queria que você falasse o que você pensa sobre isso, né, sobre essa questão de ter popularizado e ao mesmo tempo de ter popularizado, a gente ainda encontra profissionais que não vão entregar o melhor resultado. Já chegou caso que você teve que consertar dentro do teu consultório? Então, você tocou em dois assuntos bem interessantes. Um é o marketing em cima daquele tratamento que pode ser entregue numa agilidade. Um piscar de olhos. Piscar de olhos e tal. Isso é mentira? Não. Mas é totalmente verdade? Também não. Muitas vezes é usado como marketing para atrair o paciente, né? E coisa que... às vezes ali numa chamada, os caras utilizam aquilo ali para, vou lá, vou resolver. Na verdade, para você instalar um implante assim, em pouco tempo, é possível, desde que você tenha um bom torque. Quando você coloca o implante, ele fica firminho, um torque mínimo, e você consegue apoiar uma prótese ou até um provisório ali, naquele implante que está bem apoiado, já que apesar de não estar ósseo integrado, ele está bem apoiado, né? Em casos unitários isso é essencial, às vezes em casos que são múltiplos, né? Você consegue com o mínimo de torque também, já uma resolutividade mais rápida, mas não pode prometer isso para o paciente como se fosse alguma coisa certa, não pode, o paciente tem que ser bem esclarecido disso, eu não prometo, mas sim, eu agilizar o caso, é bom para ele, é bom para mim. Não tem. Claro. Né? Então, mas isso a gente depende, às vezes, de a gente ter realmente essa resposta positiva durante o transcirúrgico. E esse refazer outros casos já aconteceu? Sim, a gente tem vários casos que acontece, às vezes, não é difícil, por isso que eu falo, às vezes numa cirurgia guiada, não é difícil, desculpa, numa cirurgia que não planejada ou não guiada, o profissional às vezes mudar um pouquinho a angulação, ter uma percepção diferente na hora da colocação de implante, né? Então, já peguei casos às vezes que o parafusinho saía pela frente, de encaixe, a gente tem que refazer ou remover aquele implante, fazer outro. São diversas situações que acontecem, muitas vezes o profissional na ânsia de bem atender ou de bem resolver aquela situação ali, se precipita em algum momento cirúrgico ali. Por isso que eu falo que o planejamento, ele é essencial, né? E vai minimizar os erros e vai, na maioria das vezes, evitar totalmente os erros, né? Com certeza. Tem como o paciente saber antes, doutor, se o profissional com quem ele está trabalhando ali tem uma formação legal, sabe o que está fazendo, ou tem, assim, pontos de atenção para o paciente que ele já percebe assim, talvez aqui não seja o lugar ideal para mim. Esse é um ponto interessante também que você está tocando, porque a gente vê assim, para o leigo, né, para a pessoa que não entende nada, não sabe o que é o implante, não sabe o que ele quer, ele quer voltar a mastigar, quer voltar a sorrir, né? Mas muitas vezes, dependendo do caso, por exemplo, vou voltar para esse menininho hoje de 21 anos que a gente atendeu ali, o incisivo central superior, né? Então, quer dizer, nosso centroavante aqui, né, na frente, onde foi deixado uma raiz residual, já estava o abscesso, perda óssea, uma situação totalmente, fez um tratamento ortodôntico inteiro numa clínica popular e não foi removido aquela raiz residual. Difícil para ele saber se aquilo está certo, se está errado, né? Não é ele está, né, confiando no quem está fazendo, né? Então, assim, todo cirurgião dentista, teoricamente, hoje ele é apto a fazer qualquer especialidade. Não há necessidade, infelizmente, de comprovar que ele é implantodontista, né? Então, assim como todo médico, ele é formado em cirurgia geral, ele poderia, teoricamente, atuar. Lógico que eles escolhem os seus nichos, assim como nós,
Mas infelizmente eu vejo que não há como leigo ter isso como uma propriedade. Ele é apto, não é apto. Lógico, normalmente eles vão pela indicação, né? Tem muitos pacientes que vão atrás de preço, o preço nem sempre funciona, né? Na maioria das vezes não funciona. Aquilo de desconfiar, se estiver muito barato, tem alguma coisa esquisita aí, porque, né? assim, é possível em alguns casos, sim, você fazer um tratamento um pouco mais barato. Mas, como eu falei para você, existe, por exemplo, aí já é um debate grande dentro da odontologia, né? Mas existe hoje modelos de implantes que possibilitam uma maior conexão protética, né? Uma melhor resolução dos casos protéticos e maior longevidade. Ou seja, se eu tiver algum probleminha com aquele implante, um trauma, um acidente, enfim, eu costumo falar para o meu paciente, coloca uma prótese na perna e sai correndo. Você vai ter suas limitações, assim como você tem um implante na boca. Você Não tem é o suas dente limitações. natural, né? Você tem suas limitações. Lógico, às vezes o paciente esquece disso, que tá tão bom, tá tão perfeito, né? Tá mastigando tudo, tá lá no torresminho, né? Eu tenho esses exemplos. Torresmo não pode? Pode. Pode, só tem o risco de você fraturar uma prótese acrílica, que às vezes é um protocolo, né? Então o paciente tem que saber disso. Mas eu, na maioria das vezes, indico que não como, mas eles comem igual. Mas eu falo assim, é difícil para o leigo, né? Visualizar isso. Então eu recomendaria uma boa conversa com esse especialista ou com essa pessoa. Normalmente, infelizmente, né? As clínicas populares, elas não vêm atender isso de uma maneira mais global, né? Por exemplo, às vezes reabilita o paciente mas de uma forma equivocada, né? Por exemplo, estou tratando uma paciente que nós precisávamos fechar o espaço dela, na verdade, para não precisar colocar o implante. Eles foram lá, abrir o espaço e colocar 2 implantes. Hoje eu preciso realinhar os dentes dela, então aqueles 2 implantes ali, né, que dificultam, né? Então você pega um monte de situações assim que faltou, às vezes, uma sensibilidade maior, né? Para um cara... Por isso, procurar um profissional bem conceituado, bem avaliado. Hoje a gente tem redes sociais para isso também, né? A implantodontia, ela não é o pessoal fala, ela não é... Bom, eu acredito que toda a área, né, da saúde, ela tem as suas peculiaridades. Mas a implantodontia, por exemplo, em alguns casos, é muito mais complexa. Você precisa fazer levantamento, por exemplo, o otorrino não gosta que faça, né? Mas, dentro da odontologia, a gente tem um sucesso. Quem sabe fazer faz bem feito, pode fazer. Eu tenho certeza que lá no meu consultório tem vários casos muito bem resolvidos, nunca tive um problema com levantamento de seio, né? O que é seio maxilar para os leigos, doutor? Então, seio maxilar é uma região aqui anatômica onde a gente tem um vácuo, né? A gente não tem osso ali, né? Então, quando você perde um pré-molar, um molar superior, normalmente ele fica próximo desse vácuo, dessa região vazia, onde você não tem onde apoiar o implante. Como a pessoa às vezes demora muito tempo para procurar esse auxílio, aquele osso reabsorve muito rápido. E aí você fica sem espaço para poder implantar. Aí você tem que movimentar a área. Normalmente, uma das saídas, né? Existem várias saídas, vários métodos. Mas uma delas seria você fazer um levantamento de seio, enxerto o osso. E normalmente você tem um pouquinho de osso, já faz um implante imediato com enxerto. Então é uma solução bem interessante. Mas tem que ser um profissional que tem essa capacidade. Eu hoje acho fácil, né? Porque a gente acaba achando muita coisa pela já prática. Virou rotina, né? Que vira rotina, né? Mas assim, tem que ter um cuidado especial, né? Você pode perfurar a membrana, você tem que proteger, você tem que ter os materiais auxiliares ali em caso de algum acidente, né? Que não é possível, né? Tem que saber resolver ali, é como se o médico estivesse operando e teve lá um sangramento que ele, né? Ele tem que resolver ele na hora, tem que pinçar, tem que parar aquele sangramento e tem que resolver. E acho que uma coisa que as pessoas pensam muito, acho que para qualquer procedimento, né? É se vai doer, se depois como é que vai ser, se eu vou sentir muita dor. Como é que é o durante e o pós ali, doutor? A pessoa sente dor depois que passa ali umas horinhas? Eu falo assim, eu pego pacientes que já né, de todas tem paciente que nem vai porque tem medo, mas é um medo subjetivo, aquele medo do que trauma. O outro falou, que a vizinha falou, que passou, que o amigo, né? É o medo realmente de que você abrir a boca e confiar a boca para alguém não é uma tarefa fácil.
Fica totalmente vulnerável, você né? fica ali, né? Pá, e realmente fazer uma cirurgia, às vezes, que você tem que confiar um pouco mais. Por isso que eu digo, o cara tem que ter esse feeling, essa sensibilidade, às vezes, de saber que o caso dele também é complicado. Se ele visitou lá 2, 3, falou, olha, né? Então, assim, um pouco mais de cautela, né? Mas eu falo assim, normalmente o paciente de implante, bem anestesiado, sedado, ele não vai sentir nada, né? Hoje em dia você pode sedar, anestesiar, tranquilo, né? Pós-cirúrgico, tem que ter os cuidados pós-cirúrgicos, como você tem em qualquer cirurgia, né? Se ela for mais extensa, mais cuidados. Se ela for menor, seus cuidados são praticamente os mesmos, mas um menor tempo. Se ela for uma cirurgia guiada, se ela for uma cirurgia bem planejada, com certeza você vai ter um pós-operatório bem mais tranquilo. Em relação, assim, a, digamos, extrair um dente, que acho que todo mundo já teve, né? Algum caso. Dói mais ou menos que extrair um dente? Eu acredito que o trauma ainda é menor. Menor ainda. Menor. Por exemplo, ela falou aqui do siso, né? O siso normalmente é um dente impactado no fundo, né? Na região retromolar, o último dente lá, superior ou inferior. Então, a gente, normalmente, se está impactado, você tem que fazer uma incisão um pouquinho maior, tem que afastar, tem que fazer uma odontodissecção, tem que fazer uma osteotomia, né? Então, ele causa um trauma um pouco maior. Mas hoje você tem o uso dos plasmas ricos em fibrina para você ajudar nessa coagulação. Como que é feito esse plasma? É feito uma venopulsão, né? Como se fosse fazer um exame de sangue. Você vai lá, colhe um pouco uns tubinhos de sangue, a gente tem uma centrífuga que vai metabolizar esse sangue e a gente vai utilizar, depois de pronto o processo ali na centrífuga, utilizar ele como um acelerador da cicatrização, né? Então você tem um pós-cirúrgico um pouco melhor também, bem melhor, né? Normalmente... Que legal isso! Então você consegue uma maior tranquilidade pós-cirúrgica, né? E o paciente fica assim com menos dor, porque também uma das dores às vezes é faltar aquele coágulo para ver a cicatrização. Por isso que o PRF ele responde muito bem a isso também, né? Você sabe que o doutor vai trazendo esses relatos, vem na minha cabeça assim, trauma de dentista, medo de dentista. Você encontra pessoas com as quais você tem que lidar também com essa quebra de dizer, ó, calma, a odontologia mudou, você pode ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Acontece ainda, doutor? Tem. A gente tem diversos pacientes que tiveram, às vezes, o cara tem um trauma, às vezes extrai um dente descido, nunca mais quer saber de entrar na sala, né, odontológica. Então, isso tudo tem que ser trabalhado, né, tem que ser trabalhado. Hoje, que nem eu falei, tem a sedação com óxido nitroso, que é bem tranquila, tanto para as crianças como para o adulto, né, também a possibilidade, eu já levei paciente para o hospital para operar, né, eu falo que nesse quesito aí a vida do médico é mais tranquila, né? Normalmente ele opera lá com cirurgia bem anestesiada, anestesia geral, né, tá ele vai lá e faz o que tem que fazer e pá, e beleza, né. Então os procedimentos odontológicos eles encareceriam demais se nós levássemos todos para na sala cirúrgica, né? E não há necessidade hoje. E não há essa necessidade, há sedação, né, e há também, assim, um convencimento desse paciente a encarar aquele cirurgia, porque são muitas experiências diferentes também, né, que a gente encontra, às vezes, um paciente traumatizado por causa da extração de um dente e não quer mais saber né, ou até, às vezes, porque não foi bem orientado com relação aos riscos daquele procedimento, né, porque a anamnese também ela pode ter falhado em algum momento, né, um paciente diabético, né, não controlado, é um paciente que ele coloca em risco a cirurgia, né? Aquele gás do riso, doutor, tem alguma verdade naquilo? Aquilo que a gente vê em filme, né? A pessoa coloca a máscara, ela começa a dar risada e não sente dor mais. Existe aquilo mesmo ou é só coisa de filme? Eu vou falar bem a verdade para você, eu sei que existe sim. Eu nunca tive nenhuma experiência com essa do consultório, não. Se o senhor tiver, traz aqui pra gente testar no podcast. Experimentar, eu quero saber. Como é que é. Eu nem preciso do gás do riso. Eu não quero nem tratar, que é só dar risada. Né? E quando o paciente chega lá e ele tem esse medo,
o doutor usa alguma coisa pra acalmar ele também, né? Tem alguma coisa Essas que anestesias, que né? dá pra usar no consultório, Você fala né? já no caso de realizar o procedimento? Isso. Sim, sim. Como que é? O que ele sente quando ele inala, assim? Ele fica anestesiado ou ele só se ele não acalma? ele se acalma, fica assim, como é que eu vou dizer? Fica longe, né? Fica grog. Fica grog, né? Diria Então minha avó. ele realmente ele não é como se ele não estivesse ali. Né? Mas ele responde às nossas perguntas, ele consegue responder, não fica lúcido. Você entende o que eles respondem? Aham. Não, nem eles lembram o que eles respondem. Por favor. Não, eles não lembram. Né? E pra quem tem trauma, assim, deve Fazer diferença, facilita, né? Facilita bastante. Como eu falei um tempo atrás, tinha um paciente lá de 70 anos, nunca tinha entrado no consultório, e a gente teve que fazer as cirurgias da maxila e de mandíbula, com sedação e remoção de cisto, enfim. Complexo o caso. 70 anos e nunca Complexo. tinha ido ao dentista. Nunca tinha ido. Provavelmente ele deveria ter ido, assim, para extrair algum dentinho também, e depois nunca mais voltou. Né? Eu vou até fazer uma crítica aqui. Por que a gente é traumatizado na infância pra arrancar os dentes de leite? Deixa os dentes de leite em paz. Eu tive só extração traumática. Fecha o olho que eu só vou ver se tá mole. Minha avó e o pano de prato. Vó, eu te amo, mas isso não E foi a legal. linhazinha... Por que isso, doutor? Não é assim que se faz, né? Dá pra deixar o dente cair sozinho? Só pra defender as crianças aqui, obrigada. Você vê, é uma coisa que... Eu, por exemplo, eu não atendo crianças. Né? Eu tenho pediatra no consultório, tenho tudo que eles atendem. Mas assim, eu já tive experiência com crianças, né? Então já atendi também. Hoje em dia que a minha opção é por não fazer esse atendimento, que eu entendo ser um atendimento mais especializado, um atendimento que você tem que... A paciente tem que ter... O profissional tem que ter o dom para aquilo, né? E eu acho interessante, valorizo bastante. Mas você vê, a criança, muitas vezes, ela era utilizada assim, ó, não faz isso, não vou te levar lá no dentista, hein? Não faz isso. Castigo do dentista. Ah, não chegaram Então, a fazer isso comigo. Essa é uma cultura que os pais, uma geração de pais teve que ser trabalhada também. É verdade. Policial e dentista é pra ser temido, né? É o velho do saco, né? Boa. Agora, então, os dentistas quase como o velho do saco, né? Eu falo, olha, são conceitos que a gente já trabalhava muito antigamente para mudar a mentalidade do pai e da mãe, né? Então, e aí o que acontece? Antigamente também, por essa dificuldade de deslocamento, a pessoa estava às vezes com o dente molezinho ali, o pai falava, vou dar uma mão aqui, né? Pá. Já resolve. Já E muitas resolvia. vezes sim, a raiz, o dente estava quase caindo ali, não senti nada, tá? Porque não tem mais raiz, não tem mais... Né? Mas e quando esse dente está ali e está com uma parede, está com uma raiz que reabsorveu, que a outra não reabsorveu, essa criança vai traumatizar um pouquinho. Então o ideal sempre seria... Doer. Vai doer. Porque, né? E aí cada um tem a sua sensibilidade, limiar de sensibilidade. Tem criança que vai lá, dá com a cara no meio fio e levanta e sai brincando. E tem outra que, né? Eu choro. Então, Doutor, assim... sabe que eu tive que fazer alguns procedimentos quando era criança, porque o meu dente de leite não caía, então tinha que extrair o dente de leite e o permanente não nascia Não a eruptava. tempo. Então, Aí tinha que e por isso que eu voltar a falo fazer uma sempre da abertura. avaliação profissional, porque hoje em dia você tem os exames de imagem, você sabe se aquele dente... Você vai saber se tem espaço, se não tem espaço, se ele tem o dente ou se não tem o dente, né? Se ele precisa extrair aquilo naquele momento para não haver um descasamento da erupção dos permanentes com os dentes descidos, né? Com os dentes de leite, que vocês falam. Então, sempre a avaliação profissional é interessante. Né? Um bom profissional. E esses casos como o do Max, eu vejo assim, hoje a gente tem a mídia social que não eram da geração dos nossos pais. O doutor também tá novo aí no meio, né, doutor? Vou usar como de exemplo. Deixa eu falar essa pra vocês, porque todo mundo vem me falar, né? Ó, pessoal, te vi lá, tá legal e tal. Eu falei, meu filho, é cachorro velho aprendendo truque novo. É verdade. Não é verdade? Tem que se atualizar, né, doutor? Não, tá bem ainda, doutor, tá bem ainda. Você não vai entrar nessa estatística, a gente fez Não as vou, não contas vou. certinho. Fica tranquilo, 2030 vem aí. Eu ainda não vou estar nos idosos. Doutor, mas a gente falava da mídia social, como hoje a gente se expõe. E o sorriso bonito é uma coisa que a rede social se espera. Então, quando você diz assim, que alguém chegou no seu consultório
ainda sem ir ao dentista, casos como esse do Max ali com os dentes tortinhos. No futuro a gente vai ver menos isso, eu imagino. Você acha que as pessoas estão se cuidando mais? É isso que você percebe no consultório? Aquilo que tu disse de hoje a mãe prefere que o filho vá do que ela vá. Essa geração vai mudar. A gente vai ver também a odontologia se transformando nesse meio todo. É um assunto bem complexo, porque a odontologia mudou demais, evoluiu demais, né? As mídias, elas favorecem tanto o lado bom como o lado ruim. E filtro, né? Não resolve o dente, doutor. Já testei. Filtro não resolve, mas há a possibilidade do Photoshop e tal, aquelas coisas, deixar mais branquinho um pouco. E também hoje eu vejo que dentro da estética odontológica, eu acredito que seja um conceito que vai mudar, porque aquele branco homo total radiante, ele não existe na cor natural, né? Então você vê muita gente fazendo facetando para tudo. Tem que ter um pouco de cautela, fazer assim quando for necessário, sem problemas, mas também saber bem indicar esse tipo de procedimento, né? Por que as pessoas fazem isso, doutor? Porque é meio óbvio que não fica legal, não fica natural, né? Como que chegou nesse estágio, na opinião do doutor? Eu acho que é a ânsia de realmente você ter uma estética diferente, né? Você, por exemplo, aparecer teu branco lá, aparecer, mas do lado que eu vejo assim, meu lado profissional e crítico, eu vejo que aquilo chama uma atenção para o lado negativo, né? Porque você teria que ter uns elementos dentários ou facetes ou restaurações que pudessem imitar a vida, né? Imitar a realidade e não fazer destoar da realidade, né? É verdade. Mas isso aí são gostos, né? Eu falo, mas eu sinceramente não coaduno, não concordo com isso, né? E faço sempre diferente no meu consultório, que a pessoa realmente tem uma prótese onde ela apareça. Na verdade, não apareça pela beleza do sorriso dela, mas não se por esse efeito homo total radiante que eu brinco, né? Se chegar pedindo isso aí, então não vai rolar, não vai fazer, não vai rolar, não. Eu falo assim, são conceitos, né? Hoje mesmo eu falei de novo, vou citar porque me chamou bastante atenção, um menino de 21 anos casado com a menina de 17 no consultório hoje. Eu falei, olha, se você quiser um planejamento diferente disso aqui que eu te propus, eu realmente não vou executar. Então, o caminho é esse ponto, o caminho no caso dele, sim. Então, são conceitos. Você tem que preparar perfil de emergência para uma prótese, você tem que preservar zênite gengival, que a gente fala, a linha de gengiva, de sorriso de gengiva. Você tem que ter elementos de transformação de conceitos protéticos realmente inseridos naquele tratamento. Porque é um menino de 21 anos, novo, com um elemento, os outros deles estão tão bons, né? E você quer preservar aquilo no sentido de longevidade, né? Você quer que ele não vai mexer naquilo a todo momento, que não tenha problemas com aquilo, então ele vai ter que executar de uma forma dentro dos conceitos biológicos que a gente acredita. Então, em certos casos, eu realmente bato o pé e prefiro não fazer, sabe? Porque eu acho que nem tudo se resume ao lucro financeiro, né? Eu entendo às vezes que o paciente queira uma transformação, tudo, mas eu acredito que quando ele faz aquilo que eu indico, haverá transformação e ainda para melhor, né? E a gente procura um profissional especializado porque ele sabe como é que tem que ser feito, né? Não adianta nada eu ir lá gastar o dinheiro para fazer o que eu quero. Pouco, às vezes querer pagar pouco e não fazer um bom serviço, né? Aconteceu, é engraçado, todo dia é uma experiência diferente, né? Você tem vivências interessantes, né? Casos que você pode transformar a vida do paciente, às vezes com uma boa indicação, né? Nem que ele não faça com você, mas ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe que não devia fazer aquilo ali, né? Mas aconteceu sábado essa situação. Eu fui atender uma paciente, indicada por outro paciente meu, e havia uma indicação de um implante lá no espaço onde entrava um dente e meio, né? Falei, isso aqui não vai ficar bem resolvido, né? Então aqui a minha indicação foi para a colocação de mais um implante, a gente abria aquele espaço, de a gente poder finalizar o caso de uma maneira mais adequada. Ela aceitou e fechou, né?
Então, o meu planejamento é totalmente diferente. Você vê que tem pacientes, às vezes, que fazem leilão, né? Faz assim, não, eu vou aqui, vou ali, vou lá. Acontece, isso é normal, natural. Acho que também é interessante a pessoa ter uma segunda opinião. Não é necessário. Acho que qualquer um quer ter. Se você for fazer uma cirurgia plástica, se for fazer Qualquer procedimento, né? É natural do ser humano, né? Você não vai lá, às vezes no primeiro, você quer entender melhor, né? Natural. Mas assim, use essas oportunidades para você realmente poder decidir o que é melhor para você. Tenha bons conceitos, ou vá acompanhado da tua esposa, do teu marido, para ele também entender, porque às vezes é o paciente, é o marido que vai decidir se há possibilidade financeira. Os dois vão decidir se há possibilidade financeira. É bom os dois estarem juntos para entender os conceitos e às vezes dos 2 ou 3 profissionais que eles optarem por fazer essa avaliação. Mas o certo... O que não dá é para fazer leilão de valores. Mas o certo é o marido decidir mesmo, né, doutor? Normalmente. Ah, tá. Pode dar um grito aí, Anne, por favor, se manifeste. Eu conheço homens de casa, gente. Existem homens de casa. Não a última palavra é dele, doutor. Ele fala sim, senhora, e fica tudo certo. Pode fazer. Tô brincando, Jéssica, tô brincando. Tá? É bom, depois a gente que nem eu falo lá em casa, a minha esposa manda e eu faço o que eu quero. É o conceito que mais dá certo. Isso aí. Doutor, e o que me chama a atenção em todo esse depoimento é justamente essa abertura que você dá para o paciente. E aí eu queria tocar num assunto muito delicado quando a gente fala de implante, além do medo, que é as pessoas têm curiosidade se tem algum risco. Em algum momento esses implantes vão ter trocados, né? A gente falou outro dia aqui da prótese de silicone, fiquei sabendo que até elas têm que ser trocadas em algum momento, doutor, o implante. Pode acontecer isso? São conceitos diferentes, né? A prótese, eu não vou entrar nesse mérito, acho que já tem grandes profissionais aí que você está atendendo, né? Mas eu falo assim, o implante dentário, ele não precisa ser trocado, né? Ele tem que ser bem cuidado. Né? E tem que ter manutenção. Eu falo, né? Não adianta você ter uma Mercedes lá e não fazer os 10 mil, 20 mil, né? Não adianta você ter uma boa resolutividade, porque o implante você também perde. Você perde dente, você perde implante. Se você não cuidar, tem que ser bem higienizado. Existem várias formas de higienização, dependendo do tipo de prótese que você faz sobre esse implante. Então, mas é nesse sentido, né? Pode haver, ter que escovar igual, passar fio dental igual, ou tem uma higiene diferente? Não, igual, tudo diferente. Igual, você tem que passar fio, escovar, só que existem formas diferentes de você passar fio. Né? Se for um protocolo sobre implante, né? Que é como se fosse aquelas próteses totais sobre implantes, mas preservando sempre a sensibilidade do paciente, o gosto dele, né, pelos alimentos. São formas diferentes de higienização, mas todos eles precisam de uma higienização. Isso aí o teu dentista vai saber te orientar com certeza, dependendo do caso. Eu já peguei muitos casos, às vezes, de pacientes que usam uma prótese fixa lá de 3 elementos que não passo fio, nunca higienizei, nunca. Cara, deixa eu ver isso aí, vamos investigar. Já tem uma perda óssea instalada, é um dente que uma prótese já começa a correr riscos, né? Mas que eles precisam ser trocados, não. Só se, por exemplo, uma prótese, aquilo que eu falei, coloca uma prótese, uma perna e sai correndo. Uma prótese tem as suas limitações, ela pode fraturar, pode quebrar, né? Aí você precisa trocá-la. Mas normalmente o implante, a não ser que tenha algum acidente, né? Dificilmente ele vai ter uma fratura de implante, se ele perder aquele implante. Perfeito. Então é algo durável, que vale a pena cuidar. Vale a pena. E eu digo que assim, o sorriso tem o poder de transformar realmente a pessoa, né? Às vezes você pergunta, nossa, o que tá diferente em você? Ela passou no dentista. O dente muda, né? O sorriso, ele tem esse poder. Com certeza. Então hoje você tem dentro da odontologia diversas especialidades que podem ajudar, né? A dentística, o clareamento, a prótese, as facetas, a própria harmonização orofacial, que você consegue, às vezes, levantar um pouquinho o músculo para mostrar melhor a linha de sorriso, né? Então, assim, o mais importante disso é a pessoa saber que ela vai transformar a vida dela com qualidade, né? Com bom planejamento, né? E poder resolver não só as questões estéticas, mas funcionais, né? Uma boa mastigação, uma boa oclusão, tudo isso hoje é um ramo de
de finitas possibilidades, mas sim, várias, né? Então, a gente tem bastante formas de poder ajudar o paciente nesse sentido aí. Ô, Max, para finalizar, comentário. O doutor é um homem atlético, né? Pratica Com esportes. certeza. Eu vou terminar com aquela, hein? Com aquela pergunta polêmica. Ixi. Manda. Fumar é um impeditivo para fazer a parte de implantes? Por que que o cigarro continua sendo um mal? O senhor que pratica aí, né, doutor? Esporte sabe que ele vai prejudicar não só a boca, né, mas o corpo como um todo. Sim, o cigarro, ele é ele é uma limitação a quem vai fazer qualquer cirurgia, né? Mas ele não é impeditivo. Ele não é uma coisa que você fuma, então você não pode fazer. Não é isso. Agora sim, se o paciente puder colaborar durante a parte de osseointegração cirúrgica, diminuir ou até cessar, que é difícil, né? Normalmente o fumante, ele é um fumante Tem dificuldade, veterano. né? Então, existem alguns casos, por exemplo, o paciente fuma 2 carteiras por dia. É uma limitação, se é uma limitação. Ele tem que saber que pode fazer o implante, mas ele pode não ter uma osseointegração. Não vai ficar perfeito o Ele resultado. pode ter uma dificuldade nesse sentido aí, entendeu? Aí sim, aí você aumenta o teu risco. E os golinhos, doutor? Tem que cortar também ou daí já tá liberado? Sim, os golinhos... É álcool é ajuda. engraçado. Não, mas eu falo assim, vou terminar essa parte do cigarro. Então, o cigarro, ele eu me lembro sempre das primeiras aulas de anatomia, né? Onde a gente avaliava os cadáveres lá, e peito aberto, o fumante, o não fumante, aquele pulmão cinza, né, cara, preto. Não é legal. E eu me lembro disso perfeitamente, né? E talvez foi a imagem que mais fixou, né? No sentido de como faz mal, isso não aparece, né? Tá tudo lá dentro, né? Diminui o fluxo sanguíneo. Nós precisamos para boa osseointegração, a gente precisa de um bom fluxo sanguíneo. O sangue é vida. A partir do momento que ele está com isso prejudicado, lógico que ele vai ter uma série de dificuldades em qualquer cirurgia, né? Em qualquer cirurgia que ele fizer. Então, sim, uma boa conversa com o profissional, uma orientação às vezes para diminuir durante aquele período já vai ajudar. Vai resolver? Não vai, né? Porque o cara tem um monte de problemas ali que ele pode estar sujeito devido aos vícios. Mas há sim a possibilidade de a gente às vezes fazer complementações, né, vitamínicas, para ele poder ter uma osseointegração melhor, que esse é o maior problema, né, porque o cigarro mascara tudo. Então, eu acredito que, de uma maneira geral, seria bom você parar de fumar. E aí, a gente tem a questão... Qual a outra pergunta mesmo fez? Do golinho, fui Do eu golinho, não, foi ele. Cervejinha. A gente brinca que no final do ano sempre assim, mas doutor, que eu preciso fazer isso, mas... Daí Vou o poder cara beber? volta, mas eu tenho que parar de beber? Temporário. Veja bem, o beber é engraçado, porque tem o beber social e tem aquele beber que a pessoa acha que é social, né? Uhum, mas Né? que já Que passou. só ela já. acha que é Às vezes, social. normalmente passa um pouco né? Existem os casos eventuais, existem aqueles casos que são rotineiros, né? Que a pessoa tá bebendo todo dia ou todo fim de semana. Lógico que prejudica, que não tem nada de saudável. O álcool não existe, né? Não existe uma... Não é higienizar por dentro, Não doutor? não Entendi. Achei que Então, dava. assim, principalmente Tava durante achando que é. pré-cirúrgicos e períodos pós-cirúrgicos, a pessoa deve cessar totalmente, né? Seria interessante. Agora, doutor, não posso nem tomar um golinho lá. Se você não tomar a caixa inteira de cerveja, pode tomar um golinho lá. Não tem, né? Só mas, um. Mas o ideal seria você não dar margem para azar, né? É verdade. Mas boas notícias, né? Então, um pouquinho só tá podendo. Um pouquinho A só. boa notícia é você siga a orientação correta, pelo amor exato. de Deus. O que eu falo, grandes cirurgias, grandes cuidados, né? Verdade. Pequenas cirurgias, pequenos cuidados, mas assim, leve a sério, né? Porque tudo pode dar errado a partir do princípio que você não tiver o cuidado, né? De pós-cirúrgico.
Muito bem. Doutor, quero muito agradecer a tua presença mais uma vez aqui no Obrigado, eu que LikeCast. agradeço. Já tá ficando de casa, tá se sentindo assim, doutor? Eu tô assim, acho que eu até vou parar com o doutor Gil, vou ficar só dando entrevista. Sabendo conversar. Fechou. Tamo resolvido Eu então. vou passar pro outro lado fazer podcast. Eu acho que Pode tem deixar. talento. A gente já dispensa a Jéssica aqui, a gente fica Muito conversando. obrigada. E eu vou cuidar dos seus dentes. O que você acha? Daí danou-se, né? Acho que melhor não. Vagas abertas lá no Odontoluz. Muito bem, Com doutor. diploma. Muitíssimo obrigada a você de casa. A gente se vê em breve com mais um LikeCast. Lembrando que o nosso foco aqui é cuidar de você como um todo. Hoje o foco foi o seu sorriso. E o próximo, quem sabe, vai ter que assistir. Até mais. Tchau, tchau.